Pronto, voltei. Agora eu vou comentar sobre os casos de semelhança de triângulos. Gente, na definição de semelhança entre polígonos, tá? E na definição mesmo também de semelhança de triângulos, a gente precisa do quê? A gente precisa que exista a congruência, ou seja, entre aspas, né, a igualdade dos ângulos, e a gente precisa que exista a proporcionalidade dos lados. Você verificando alguma dessas condições, você já garante a semelhança, tá? Então, o primeiro caso que eu até coloquei aí no material de apoio, por exemplo, é o caso AA. Então, observa essa imagem que está aí. Você tem que o ângulo A é congruente ao ângulo D, ou seja, o ângulo A que está no primeiro triângulo é congruente ao D, né? E o ângulo B é congruente ao ângulo E, tá? Ou seja, você só tem aí só a congruência de dois pares de ângulos, tá? E aí a gente vai ter que, se isso acontecer, isso já garante a semelhança entre triângulos. Ou seja, a partir só de duas congruências, você já ganha outras informações. Ou seja, como está indicado aí, você tem que a proporcionalidade dos lados, né? E você vai ter a congruência lá do terceiro ângulo com o terceiro ângulo lá do outro triângulo. Tá? Então é esse que diz o primeiro caso de congruência, que é o caso AA, que é o caso ângulo-ângulo. Ou seja, por exemplo, aqui eu coloquei triângulo ABC, aqui é um ângulo de 60 e um ângulo de 40. E aqui também tem ângulo de 60 e um ângulo de 40. Então isso quer dizer o quê? Que esses triângulos aqui, eles vão ser semelhantes, ou seja, o ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo D. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. Então, implica que você vai ganhar o quê? Obviamente, o terceiro ângulo vai ser congruente, tá? Ao terceiro que estava faltando. Então, o C vai ser congruente ao ângulo F. E automaticamente, né, no caso, eu vou colocar aqui, ó, o CF. Então, você vai ter a proporcionalidade dos lados, ou seja, o lado AB sobre o correspondente. O correspondente vai ser o DE. Está para AC, ou CA, tá? Sobre o FD, que é igual ao BC sobre o EF. Tá? Eu nem queria estar colocando esses monte de informação, porque já tem aí no material de apoio. Então, a ideia do caso AA, o ângulo A congruente ao D, o B é congruente ao E, aí a gente vai ganhar a informação de que o terceiro ângulo também vai ser congruente e a gente vai ganhar a proporcionalidade dos lados, ok? Vamos comentar agora o segundo caso de congruência, que é o caso lado, 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 né? L, L, L. Observa na imagem que eu coloquei aí, lá no material de apoio, diz o seguinte: se você tem a proporcionalidade entre os lados, né? Ou seja, o AB sobre o DE, o BC sobre o EF e o CA sobre o FD, isso vai implicar que os triângulos vão ser semelhantes. E se eles vão ser semelhantes, você vai ganhar a congruência entre esses ângulos aí, tá? Ou seja, a proporcionalidade dos lados vai implicar na congruência dos ângulos, ok? Vamos lá, terceiro caso de semelhança diz o seguinte, que se você tem, por exemplo, aqui, que são os dois lados, né? Aí você tem o lado AB é proporcional ao DE, o lado CA é proporcional ao lado FD. E o ângulo compreendido, esses lados, eles são congruentes. Então, automaticamente, você vai ganhar a semelhança entre eles, ok? Então, a partir dessa informação, ou seja, você só vai ter a proporcionalidade entre dois pares de lado, tá? E você tem uma congruência de ângulo. E o ângulo tem que estar entre esses lados. Então, automaticamente, você vai ganhar a semelhança entre esses triângulos, ok? Pronto, esses são os casos. Aí vou comentar agora uma observação que é bastante importante, que também a gente vai usar num exercício que está lá na lista de exercícios.
na lista do exercício 8. Que é assim, se dois triângulos são semelhantes, com razão de semelhança K, então elementos lineares, ou seja, altura, mediana, perímetro e etc., também vão seguir a mesma proporção, ou seja, vão seguir a mesma proporção K. Elemento linear quer dizer o seguinte, só para resumir, rapidinho. Quando a gente fala em medir um lado, a gente fala em comprimento, tá? Então, quando a gente fala em altura, também se for para medir, a gente vai estar medindo o comprimento, tá? Mediana e perímetro também tudo é na mesma unidade. Então, se o lado está em centímetro, então a altura, mediana e perímetro vão estar em centímetro. A área já não entra nesse caso, porque a área ela é centímetro quadrado, por exemplo, tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo que eu coloquei até no material de apoio. Os dois triângulos ABC e EFG, né? Eles são semelhantes. E aí a gente vai ter que a razão de semelhança entre eles é 1,2, então a razão entre as alturas deles também vai ser 1,2. A altura aí é 9,6 do primeiro e a altura do segundo triângulo é 8. Então também vai estar na mesma proporção, ok? Ou seja, essa semelhança ela não fica limitada somente aos lados do triângulo, tá? Aí no outro exemplo que eu coloquei, envolvendo a mediana do triângulo ABC é 7,5, a do triângulo DEF é 5, tá? Quando você divide 7,5 por 5, você vai ter 1,5, e se você pega o lado o lado do triângulo ABC, que é o que está indicado aí, que é 12, porque é 6 mais 6, sobre o outro lado, que é 8, né? O lado lá do outro triângulo, então 12 por 8 é 1,5, então também vai seguir a mesma proporção. E o outro exemplo aí eu coloquei com o perímetro, né? Ou seja, razão de semelhança aí do maior para o menor é 2. Ou seja, se você pega o perímetro do primeiro dá 64, o do segundo dá 32, se você divide, vai dar 2. E os lados também, né? O do lado do maior dividido pelo lado correspondente do lado maior do segundo triângulo, esse resultado aí é 2. Está detalhado aí na imagem, tá? E tem aí, vocês vão ter essas imagens no material de apoio, ok? Pronto, eu falei então sobre os casos de semelhança e coloquei também essa observação que diz que essa proporcionalidade se estende também não só para os lados, mas se estende também para elementos lineares, que aqui o material de apoio chama, ok? Então pronto, próximo vídeo, tá? Eu vou estar preparando, vou estar comentando a resolução de algumas questões. Valeu!